Bom, pessoal, bom dia. A ideia é a gente dar uma visão geral em termos de sistema, tá? Quais são as tecnologias envolvidas, do escopo de energias renováveis que a gente está atuando. A gente está falando de eólico, solar, a parte de biogás e hidrogênio verde. Então, a gente está vai trabalhar dentro desse escopo, tá? E depois a gente vai tentar mostrar os desafios que a gente tem em relação a oportunidades, né, que o CID pode atuar dentro desse contexto. É o que a gente está vislumbrando, tanto como área comercial, como área de inteligência. E aí a gente está iniciando esse trabalho, tá? Acho que pode passar, entendeu? Aqui é um pouco do que é uma visão geral, e aí, Tadeu, fique à vontade para contribuir, tá bom? Quando eu falo Tadeu, eu falo os dois, tá? O contexto de colaboração, quando a gente fala na questão energética, então, aqui à esquerda, a gente vê o setor de oil and gas e o como ele pode eventualmente contribuir dentro desse processo. Depois a gente tem o setor elétrico, tá? E o papel de energias renováveis, e dentro de renováveis, a questão de solar, eólica, hidrogênio verde e tudo mais, tá? Tadeu, quer complementar com alguma Sim, informação? Michel, só uma informação adicional aqui. Pessoal, assim, sempre que a gente fala de hidrogênio verde, né, a gente fala muito da eletrólise da água, né? Mas o Brasil é uma potência em termos de produção de etanol. Então, uma das alternativas para o Brasil também é produzir hidrogênio verde a partir do etanol, tá? Porque isso daí não vem muito aí, por exemplo, da Europa, né, desses países aí que estão incentivando o uso de energias renováveis, porque, por exemplo, a Europa não produz muita coisa de etanol, né? O Brasil é uma potência, então a gente pode ter uma matriz aí mista, né, de produção de hidrogênio verde, não só a partir da água, mas também a partir do etanol, né? E outra coisa também que eu queria ressaltar aqui, né, que no caso da indústria de óleo e gás, né, hoje a maior parte do hidrogênio que é produzido vem da indústria de óleo e gás, que a gente ressaltou da outra vez, mas se gera aí compostos de carbono, né? Mas a gente também pode produzir a partir do metano, usando esse método de pirólise que a gente tinha falado anteriormente, de tal forma que não existe uma emissão de composto de carbono. Agora, o problema é que o metano, por si só, ele não é renovável, né? Então, por isso que entra dentro dessa caixinha aqui de não renovável. Então, é isso, Michel. Obrigado. Pode passar, Tadeu? Aqui a gente vai entrar um pouco na parte de tecnologia associada à energia eólica, tá? Então, como funciona, de certa forma, o sistema. Na esquerda, a gente tem uma figura geral que apresenta o sistema geral, então, qual que é a relação de uma torre de energia eólica com redes de transmissão, tá? Então, como funciona isso? Então, basicamente, a energia é produzida a partir de um rotor, né, que eles chamam de giro-giro. Isso, de certa forma, vai para um eixo, que esse eixo ele vai para o multiplicador, que eles chamam, que eventualmente é um motor que acaba gerando essa energia, tá? Ela vai para uma central de transmissão, que coloca isso na rede e coloca no sistema, tá? É lógico que aqui a gente está falando de um sistema, tá? E aí a gente tem fazendas atreladas a isso. Por exemplo, hoje no Brasil, um número que eu estava vendo hoje a gente tem mais de 7.500 torres dessas de energia eólica instalada, né? Em quase as 500 ou 600 fazendas. E aí a gente vê aqui na figura da direita o que envolve esse mecanismo, que é basicamente um mecanismo mecânico, né? Que aí você tem vários sensores dentro desses mecanismos que permite você ter algum monitoramento, tá? Então, no fundo, a hora que a gente, já até antecipando o que a gente enxerga como oportunidade, no fundo aqui a gente tem uma questão muito, cara, é uma indústria isso aqui, né? Uma característica muito de indústria. E a gente pode levar isso aqui, por exemplo, num contexto de indústria 4.0 ou coisas nesse tipo. Então, coisas envolvendo IoT, sensoriamento, isso tudo entra nesse escopo, tá?
E aí, aqui a gente entra também em um contexto de, olha, isso aqui é intermitente. Existe vento, eu faço produção. Não existe vento, eu não faço produção, tá? Então, de certa forma, monitoramento desse tipo de coisa é importante, hora que eu penso que isso aqui vai entrar no sistema de energia, né, nacional, por exemplo, e que isso vai ter variação dentro desse sistema, tá? Aqui também tem algumas questões que envolvem giro de turbina, giro de pá, para você trabalhar muito com a questão de eficiência, tá? Dentro desse cenário. Quando a gente fala de renováveis, renováveis a gente não está falando só de geração de novas iniciativas, de novos combustíveis, de tudo mais, né? Novas formas de energia. A gente também está falando muito aqui de eficiência do que já existe. Então, a gente vai ver que vai ter um impacto grande dentro de eficiência. E aí, todo um sistema desse, a gente precisa trazer eficiência para o sistema disso. É aí que a gente enxerga que vai ter muita oportunidade para instituições como o CID, que trabalha com tecnologia da informação e comunicação, tá? Próximo, Tadeu. Aqui é uma visão de um sistema geral do que seria eventualmente uma fazenda e para onde ela vai, a relação dela com tanto a questão de transmissão e de uso, tá? Então aqui tem uma figurinha de uma fazenda, depois você tem a área que acaba fazendo essa transformação dessa energia, tá? A parte de transmissão, que são as torres, e a parte das casas aqui, eventualmente pode ter indústria e tudo mais, que é onde acaba se fazendo uso, tá? Pode passar, Tadeu? Show, só queria explicar aqui um Sim, pouco, né, que a geração a partir dessas turbinas, né, você gera é alternada, né? Normalmente você gera uma determinada tensão, você eleva essa tensão antes de colocar na linha, né, de transmissão, se for uma transmissão longa, né? E depois, quando você vai utilizar aí nos consumidores finais, você rebaixa essa tensão. Por isso também tem esses transformadores aqui, antes do consumidor final receber essa tensão, principalmente consumidores residenciais, né? perfeito. Isso está relacionado a questões técnicas de elétrica, tá, pessoal? O pessoal de engenharia aí vai recordar das disciplinas de elétrica aí. Aqui tem um trabalho que foi feito pela Unicamp, tá? Que é bem a questão de análise de uma configuração de um parque eólico, tá? Baseado em sistemas de transmissão. A gente colocou esse trabalho muito mais para depois vocês poderem utilizar como referência para entender um pouco de como funciona essa parte de renováveis e aqui no contexto de eólica e poder subsidiar propostas de soluções envolvendo o lado B, tá? Tadeu, quer É, complementar? aqui também, como o Michel falou, dentro desse trabalho tem questões bastante técnicas, né, da parte de elétrica, por exemplo, né? E então, assim, eventualmente, se tiver alguém com interesse de desenvolver alguma solução para energia eólica, né, para os parques eólicos, enfim, dentro desse trabalho, a parte de introdução, por exemplo, é bastante rica, então dá um detalhe aí de algumas questões que normalmente a gente não vê em outros textos, né? E dá para entender diferentes configurações aí de como, por exemplo, a energia é produzida, transportada, enfim, tem, por isso que a gente colocou esse trabalho. Próximo. Tadeu, aproveitando o assunto eólica, só citar dois casos que me ocorreram agora que são bem bacanas, né? Um deles é que existe uma tendência, a WEG está fazendo isso, ao invés de você colocar o gerador lá no alto, né? O tamanho é enorme, né? Você vê aqui essa foto comparado com uma pessoa, no alto, ele é colocado embaixo. Então, a transmissão é feita, né, através de um cardan, né, algo assim, né? E toda a manutenção enfim, todo o peso do gerador, que é enorme, fica embaixo. E um outro caso que me ocorreu, que tem a ver com o negócio agora, né, é uma experiência que eu tive, né, na Holanda, ao pagar a energia elétrica, lá tem a vantagem de você poder escolher o fornecedor de energia, né, que entrega na sua casa, não necessariamente fisicamente, mas virtualmente que seja, né, aquele que aloca as linhas, no sistema parecido com o Telecom. E as operadoras de eólica, né, colocam isso como um diferencial, né, na hora de vender para o consumidor.
né? Se você é um consumidor consciente, você escolhe essa operadora mesmo sem pagar mais, né? Pagando o mesmo valor das energias convencionais. Então, interessante. já está competitivo, entendeu? Sem acréscimo. Sim, sim. Eu acho que o holandês seria capaz de pagar mais, né, tranquilamente, por energia eólica. Mas ele já oferece ao mesmo preço. E outra questão interessante é essa da virtualização das linhas, né? Você tem uma operadora que não necessariamente é a que gera energia, a energia elétrica, né? Mas sim ela faz uma alocação. É um conceito bem interessante. Legal. Essa questão aí de você colocar, por exemplo, o gerador lá em cima da torre ou embaixo, a gente não se debruçou sobre esse assunto, né? Mas aí também tem questão, até envolve a questão de eficiência energética, né? Porque se você coloca lá em cima, você reduz aí o número de engrenagens, né? Porque você perde muita energia ali, né? E as torres, elas por si só já são grandes, né? Porque o esforço dessas pás aí tem um esforço enorme que elas sofrem, né? Então, as torres por si só têm que ser... Eu vi vários acidentes nos Estados Unidos, por exemplo, que essas pás colapsam, né? Então, inclusive, isso aí, a inteligência artificial poderia ser usada aí para antecipar esses problemas graves, né? Mas, enfim, a gente não se debruçou sobre isso, não. É uma alternativa. Mas provavelmente tem vantagens e muitas desvantagens também. É um cardan, tipo um cardan de caminhão, né? Que Sim, joga a sim. potência do motor da frente para o eixo de trás. É bem parecido. Mas precisa do contrapeso também, né? Eu entendi. Sim, sim. É uma alternativa. Eu acho que eles estão buscando configurações aí, né? Mas, enfim, não sei se essa daí vai prevalecer. Eu acho que o Sim. mais padrão é essa que o Michel mostrou aí. Aqui a gente apresenta alguns desafios para o segmento, tá, pessoal? E a gente vai ver que a estrutura meio que é parecida para todo o segmento. A gente não está reinventando nada aqui, tá? É lógico que os desafios são diferentes, mas talvez a gente consiga pivotar coisas que são utilizadas, igual eu comentei. Pô, tem soluções talvez que estão surgindo em indústria 4.0 que eu consiga resolver aqui, tá? É lógico que aparecem desafios novos, tá? Que são bem mais complexos. E aí o que eu falo que a estrutura comum é a parte de operação, manutenção, comercialização e problemas ambientais. Então isso, a hora que a gente for ver solar, vai ter algo muito próximo disso também em termos de estrutura, né, de desafios. É lógico que são problemas, alguns problemas podem ser similares, outros vão ser diferentes pela característica até da tecnologia, tá? Mas tem o que eu falo que eventualmente são coisas similares, previsão de produção, tá? Aqui a gente está falando de situações climáticas, tá? De conhecimento, tipo assim, você prever clima não é trivial, né? No entanto que a gente tem as nossas previsões climáticas aí, que a gente costuma brincar que é difícil acertar. Eu acho que melhorou na precisão, mas a gente tem esse problema. E aí você imagina você colocar isso num contexto de produção que talvez a parte temporal ela é representativa e significativa para a tomada de decisão, tá? Como a questão de otimizar sistemas híbridos, por exemplo, com bateria, porque no fundo eu não consigo definir, agora eu quero vento, agora eu não quero vento, tá? Então, não tem muito a gente não tem muito essa alternativa. Então, eu posso ter produção em momentos que talvez eu não tenha uma grande demanda. É lógico que isso está sendo estudado, depois a gente vai entrar em hidrogênio verde, então já vai explicar um pouco melhor, que eventualmente eu consigo transformar essa energia em uma outra forma que eu consigo utilizar lá na frente, tá? Ou por baterias, ou por um outro produto, por exemplo, como hidrogênio, coisas desse tipo. Então, isso está sendo analisado, tá? Parte de manutenção, então, como prever falhas, manutenção preditiva baseado em dados, aumentar a disponibilidade da geração, então isso aqui também envolve, eventualmente, atrelado a dados, a clima, como tornar competitivo o empreendimento, então aqui entra a parte financeira e econômica, né? Demandas, prever demandas e preços de mercado, isso já ocorre no setor elétrico, por exemplo, existe uma tendência disso. A parte ambiental também de certa forma, é uma questão que a gente precisa ter atenção, tá? Então, e a gente acredita que, por exemplo, a inteligência artificial pode contribuir com coisas nesse sentido, tá?
Acho que pode passar, entendeu? Michel, só para reforçar aqui a parte ambiental, né? Nessa parte ambiental, porque essas tecnologias novas, né, a gente tem a tendência de olhar mais para as vantagens, mas tem algumas desvantagens também. Nessa parte ambiental, a gente vai mostrar algumas soluções, como o Michel falou, mas aqui a gente pode apontar, por exemplo, problemas que estão acontecendo já no Nordeste do Brasil, por exemplo, né? Morte de pássaros, tem a questão de quando você coloca essas turbinas aí, por exemplo, pequenos proprietários de terra, que as turbinas ficam próximo das residências, enfim. Existe uma produção de ruído aí, né, em determinadas frequências extremamente irritantes, né? Quer dizer, o cara ficou ouvindo aquele negócio lá por, sei lá, algumas horas, tudo bem, mas de forma sequenciada e contínua, aquilo dali passa a ser um problema ambiental, né, gerando ruídos que podem ser até nocivos para as pessoas que estão morando ali perto. A outra questão também é a própria questão visual, né? Você tem uma poluição visual também aí associada com essas turbinas aí, porque se você for ver um parque eólico, normalmente eles ficam, por exemplo, no Nordeste, em praias paradisíacas. Aí, quando você vê aquele negócio pela primeira vez, é bonito, né? Depois que você começa a ver várias vezes, você fala, poxa, aqui era legal se não tivesse isso, né? Ficaria a praia linda aqui, né? Então, tem várias questões associadas com esse uso de tecnologia também. João, agora é a sua vez, João, por favor. Opa, bom dia, pessoal. Pode passar para o próximo, Pedro. A gente vai falar um pouco sobre a questão de tecnologia de desafio energia solar, né, que hoje talvez seja as técnicas aí de renováveis mais difundida, né, e presente na vida até do consumidor final, né, e talvez inicialmente seja interessante até seccionar aí em dois tipos de instalação que muitas vezes a gente não, muitas pessoas não estão imbuídas nisso, né? Então, hoje você tem as usinas fotovoltaicas, né, que são as plantas de geração de mini, microgeração que estão presentes na rede, né? Muitos casos são focados na autoprodução de algumas empresas, né? Então, você consegue ver hoje, por exemplo, a Claro falando muito que ela tem parques fotovoltaicos, gerando energia limpa para sua operação, além de hoje também ter os leilões para energia fotovoltaica para entrar no sistema nacional. Do outro lado, você tem o prosumer, né? Que são aquelas pessoas que instalam painel fotovoltaico na sua casa. Então, eles, além de serem consumidores hoje, eles também fazem a produção de energia. O que existe em comum, né, independente dessa escala, é justamente os problemas, né? E como você consegue atacar ambos, né, os mercados. Claro que hoje os prosumers eles têm uma limitação quanto à questão de comercialização, né? Mas como é esperado a questão da abertura do mercado para a gente chegar no sistema próximo, que até o Postal comentou, sobre você ter liberdade para escolher o seu fornecedor e ao mesmo tempo, como produtor, você conseguir vender essa sua energia, alguns outros desafios entram aí no futuro próximo, né? A ANEEL ela tem uma expectativa de abertura do mercado até 2030. Então, vão nascer aí novos desafios que hoje eles não existem no mercado. Pode passar também. Então, apenas para exemplificar como funciona uma planta hoje de energia fotovoltaica, você tem a geração através dos painéis fotovoltaicos, né? Você tem um controle de carga ali que permite que você faça uma orquestração ali para fazer o armazenamento, se for uma planta com armazenamento local, e você tem o inversor posterior para colocar essa energia na rede, né? Essas plantas, em geral, elas têm uma operação, são acompanhadas ali pelo operador local, mas muitas empresas fazem o centro de controle para operar uma, duas ou N plantas que estão dentro do portfólio, né? Então, como o Michel tinha colocado também, muito similar ao que é o eólico, o fotovoltaico, ele tem o problema da intermitência, né? Está relacionado a clima, está relacionado à perda de rendimento por acabar empoeirando, por exemplo, o módulo. Então, você tem uma parte ali do monitoramento local até tentando prever, né, fazer uma manutenção preditiva com base em dados em cima de todo esse sistema, né?
tem outros elementos ali, como transformadores ou elementos das subestações que também passam por isso. Então, é um conjunto hoje complexo e que demanda, né, conhecimento mesmo para a área, principalmente de manutenção e também a previsão de geração para fazer o despacho aí para o sistema. Pode passar, Tadeu. Já no lado do prosumer, né, aquilo que hoje as pessoas estão em casa e é crescente, também no papel aí da geração distribuída, a gente tem um sistema similar, né? Então você tem um painel fotovoltaico na sua casa. Algumas pessoas têm um controlador de carga para fazer armazenamento em banco de bateria. Isso não é muito comum aqui no Brasil por causa de custo. Mas se você for no sistema australiano, por exemplo, na Austrália você tem hoje muita presença de baterias, inclusive a própria concessionária bancando ali a bateria do consumidor para depois até utilizar essa energia para fazer o despacho. Então, lá, por ser um mercado aberto, por exemplo, você tem outros modelos de negócio que possivelmente chegarão ao futuro aqui no setor brasileiro, né? Então, da mesma forma, você também tem inversor que vai jogar energia para a rede e no meio do caminho, smart meter para indicar o que você está realmente consumindo, o que você está produzindo. Hoje, através dessa leitura, você ganha uma bonificação, mas é esperado que no futuro você consiga fazer essa venda, seja para distribuidora ou localmente ali no seu bairro, e consiga talvez ganhar dinheiro com isso, né? Pode passar, Pedro. Então, dentro desses dois sistemas, também a gente entra aqui na questão de operação, manutenção, comercialização e problemas ambientais, que, como o Michel falou, ele é muito similar principalmente para eólica e solar, porque já são tecnologias estabelecidas. Então, os desafios ali são realmente próximos ao que a gente encontra na indústria 4.0, né? Então, questão de IoT, por exemplo, ela entra muito forte, né, até para perfilar ali qual é o seu tipo de consumo. Questão de dados também entra, assim, fortemente, eu acho que em todos os aspectos aqui, porque na questão da operação, por exemplo, muito similar à eólica, você precisa fazer a previsão de produção, né, você está no sistema intermitente, que tem várias variáveis ali presentes, desde da questão da emissão da irradiação pelas nuvens, por exemplo, até a questão de sujidade local, por pó, dependendo de onde é a usina, ou mesmo residencial. Essa otimização com a questão de baterias, né? Então, compensa naquele momento eu armazenar energia ou jogar energia na rede? Será que eu tenho que armazenar para mim conseguir utilizar ela à noite ou faz sentido eu despejar toda ela na rede? Né? Isso vai ficar mais claro também com o futuro, com a abertura do mercado. Eu consigo ajustar também a produção para minha demanda local, então, como é que eu faço esse trade-off, né, para conseguir entregar a energia que é precisa para aquela demanda que é local ou está contratada por um cliente? Né? Questão de manutenção também, ela gira muito em torno da previsão de falhas e aumento da disponibilidade dos sistemas, né? Então, uma usina indisponível, ela está perdendo dinheiro. Então, como é que eu consigo otimizar o meu calendário aí de manutenção para conseguir deixar aquela usina disponível o máximo de tempo possível? Né? E a mesma coisa para o módulo residencial, porque acredito que muitos que têm os módulos residenciais hoje instalados na sua própria casa não entendem de manutenção, assim como também não têm uma noção de qual é o período que eles devem fazer manutenção e que momento eles devem fazer manutenção. Do lado da comercialização, como é que a gente torna competitivo no empreendimento? Então, como é que eu consigo precificar, né, a energia ali? Como é que eu consigo ou estocar ela em bateria ou jogar na rede de forma que ela seja competitiva? Né? Então, você tem hoje sistemas de previsão, tanto durante o dia ou em hora, porque hoje a energia no Brasil ela é comercializada e precificada de hora em hora. Né? Como é que eu consigo prever a demanda e o preço do mercado? Então, qual vai ser minha demanda nas próximas horas? Como é que eu consigo ajustar meu preço para essa demanda, né, para eu me tornar competitivo na hora que eu for comercializar energia? E no futuro também a questão do prosumer. Você está lá produzindo energia na sua casa, faz sentido eu usar essa energia, usar a rede agora, comercializar essa energia mais tarde? São sistemas que vão ficar mais complexos e vão demandar muito mais a questão de previsão e de tomada de decisão. Né, problemas ambientais,
não foi tratado aqui, mas existe um tipo de instalação que são os painéis flutuantes, né? Você tem algumas usinas que estão usando painéis flutuantes nos reservatórios, né, de usinas hidrelétricas. Como é que isso impacta ali a questão local? Isso muda a questão da acidez da água, oxigenação, tem criação de alga. Então, existe também uma série de estudos quanto a isso que são, né, hoje proeminentes sobre essa questão de impacto. E outra questão que também está muito em questão no mercado é o quê? Como é que eu faço a reciclagem desses módulos? Né, esses módulos têm 20, 30 anos de uso, eles vão durar, só que daqui a algumas décadas a gente vai precisar reciclar isso. Como é que a gente vai fazer a reciclagem disso? Isso se estende também à questão das baterias, né? Pode passar, Tadeu. Bom, não sei se o Tadeu e o Michel querem comentar alguma coisa sobre a parte solar. Da minha parte, não. Acho que ficou super Eu bom. queria João, sugerir Sim. ao pessoal que está participando aqui digamos, na plateia, né? Fique à vontade, pessoal, de colocar suas perguntas. Às vezes muda o assunto completamente, né? E no final já não faz tanto sentido a pergunta. Fiquem à vontade para interromper, né? Eu vi, por exemplo, que a Ana Schultz, né, tem feito várias contribuições aí com mensagens, né? Obrigado, Ana. Né? Fique à vontade de levantar a mão aí, ou então de colocar suas questões aí durante a apresentação, tá? Eu só queria fazer mais um comentário também, com relação à escala que o João comentou agora. Realmente, cada consumidor tem o seu top roof, né, sua célula solar no seu telhado, né, e cuidar da gestão dela, né, da manutenção, talvez não seja contraproducente. Seria o equivalente, por exemplo, ao que a pessoa que eventualmente faz tratamento de água em casa, né, ou coleta água de chuva, ou até um tratamento de esgoto em casa seria inviável, né? Cada um cuidar do seu. Então faz sentido, né, uma escala maior. E de repente a escala maior pode ser a nível de condomínio, de bairro, né, de quarteirão. Né? Então talvez seja uma oportunidade também você trabalhar não com células, digamos, os geradores individuais, né, para uma casa, uma residência, mas para um conjunto, né, para um bairro, não necessariamente para uma casa toda, né? Estaria descentralizando a operadora. Não sei se é viável isso, né? Mas é uma analogia com, por exemplo, estações de tratamento de água e esgoto que existem em condomínios. O que existe, posso estar até aproveitando esse gancho, existe uma expectativa de mudança até dos modelos de negócio envolvendo energia solar também com a abertura do mercado, né? Porque se a penetração é maior, as próprias distribuidoras, né, e eu acho que a CPFL tem feito isso, ela tem uma empresa específica para isso, tentar abarcar esse lado, né? Funcionar como um fornecedor, por exemplo, do módulo da sua casa e também tentar te vender o serviço de manutenção. Então, existem alguns modelos, a gente não entrou nesse mérito, mas a questão da penetração do solar e também a mudança do comportamento do mercado, a expectativa é que mude também os modelos de negócio até das distribuidoras. Né? Aquilo que você falou, por exemplo, da venda de energia, ela é muito isso. A distribuidora, ela é um caminho para a entrega, né? No momento que você pode escolher, por exemplo, a sua geradora. Então, o modelo dela já é diferente do que é hoje no Brasil, por exemplo, que é o consumidor cativo. Então, a expectativa é que você consiga também fazer essa questão de manutenção, de manter esses módulos num outro mecanismo comercial também viável. Né? Mas isso que você falou totalmente, faz muito sentido. Hoje tem muito condomínio investindo nisso, inclusive. De ter plantas ali gerando e alimentando ou o condomínio, ou, quem sabe, no futuro até vendendo a própria energia ali para os moradores do condomínio. Exato. Talvez fosse um negócio mais acessível, né? Exato. Um mercado mais alcançável, né? Isso. Posso fazer um comentário só? Sim. Na verdade, assim, a manutenção de painéis elétricos de casa, residenciais, não é muito alta, né? A limpeza em si, ela vai adicionando um custo relativamente baixo, né? Porque é barato mesmo, só que, assim, vai alongando o tempo de payback desse investimento. Então, assim, só não se torna mais viável por uma questão legal, né? A gente agora viu que a partir de agora, vão começar a cobrar impostos, que é contraproducente para o próprio sistema.
Então, não é necessariamente assim que seja muito caro esses processos ou muito complicados esses processos de manutenção para painéis solares residenciais, né? Porque todos os equipamentos até envolvidos são bastante resilientes até. Sim, sim. Então, É que não precisam muito de manutenção, porque não são equipamentos. Os que mais precisam de manutenção são os equipamentos mecânicos, né? depende, Ana. Tem alguns estudos, principalmente dependendo de onde é a instalação do painel, que você tem comportamentos diferentes. Por exemplo, uma instalação de um painel fotovoltaico aqui na Grande São Paulo, até por causa da poluição, ele traz um desafio que você não tem na região mais interior. Porque, por exemplo, aqui em São Paulo, por causa da poluição, você tem a proliferação de um fungo, por exemplo, que ele ataca ali o painel e se você não fizer a manutenção, ao longo do tempo você não consegue retirar mais ele do painel. Entendeu? A USP faz o estudo aqui, eles têm uma planta, por exemplo, com vários painéis, e tem um lá que não é limpo, acho que há mais de 10 anos. Eles não. Eles mantêm ele sujando com a poeira, tal, eles não limpam e vão medindo, né? Em uma parte deles eles tentaram fazer a limpeza, só que esse fungo ele incrusta junto com a poluição e você não consegue mais retirar ele da placa, Uhum. né? Então também tem essa dependência do local onde está a instalação. Mas no geral você tá correta mesmo. A questão de manutenção é bem menor do que qualquer componente mecânico, né? Seria interessante até ver com questões de como combater isso biologicamente, até, né, com Sim, materiais para combater a proliferação desse fungo. Seria bem interessante, mas já não é tanto para uma empresa de desenvolvimento, sim. né? Seria uma empresa de biotecnologia, né? Isso, exatamente. Perfeito, Seed Bio. perfeito. Bom, acho que entrando aqui na parte um pouco de biogás e biometano, tá? Que a gente entende que é uma área estratégica também, principalmente com a aprovação do Marco Legal de Saneamento Básico. Aqui tem na esquerda também um sistema simples, né, de como funciona. Então, a gente tem material orgânico entrando dentro de um biodigestor, que acaba gerando esse gás, e a gente tem, como resultado, por exemplo, fertilizantes, biodefensivos, coisas nesse sentido, tá? Então, no fundo, é um processo que a gente deve ver um maior volume agora, principalmente com esses marcos e uma maior atenção para a questão de esgoto, para a questão de lixões e tudo mais, tá? A gente pode passar. Tem uma parte aqui que é mais um sistema de como funciona a parte química. Aí, Tadeu, fique à vontade que você... Ok, Michel, só para reforçar, tem um conceito aí entre o biogás e o biometano, né? Basicamente, o biometano, ele é o biogás purificado, né? O biogás, ele tem, pelo diagrama aqui que o Michel mostrou lá embaixo, você tem metano mais CO2, mas também você tem enxofre, enfim, tem outros contaminantes aí. E o biogás, por exemplo, ele tem que ser tratado para injetar numa linha de gás natural. Então, é o que a gente chama de biometano, né? Aqui também, dentro desse diagrama, a gente vê aqui algumas reações aí como a hidrólise, a acidogênese, enfim, essa hidrogenogênese aqui, enfim. A gente vê que se aplica a inteligência artificial nesse processo aqui, principalmente se a gente pegar, porque esses biodigestores, né, hoje eles estão, eu diria, passando por processos assim bem de modernizações, né, até porque, por exemplo, na Europa eles começam, no caso da Alemanha especificamente, eles têm que começar a produzir em grande escala realmente, né, e ser comercialmente viável, né. Então, esses processos têm que ser controlados de forma muito rigorosa, né? Por exemplo, controlando pH, pressão, temperatura e outros indicadores aí inerentes a cada reação química dessa, né? E como essas reações elas acontecem basicamente em série, elas têm que ser controladas individualmente, mas vendo também o escopo geral, porque se você tem uma deficiência ou uma paralisação aí de uma dessas reações, você paralisa todo o processo. Então, a gente vai mostrar lá no final a aplicação de inteligência artificial para controlar esse processo biológico aí, que é bastante interessante.
Pode passar, Tadeu. Aqui são alguns exemplos, tá? Então, a gente tem desde pequenos biodigestores, que a gente pode colocar isso aqui, que aqui está num contexto mais de cidade, tá? Pode passar, Tadeu. Há alguns conceitos mais industriais, tá? De maior porte. E aí você tem vários modelos de gerar esses modelos de biogás e biometano. Pode passar, Tadeu? Aqui a gente, por exemplo, já tem um contexto mais industrializado, tá? O Brasil tem atuado na formação de biogás, tá? Inclusive tem uma empresa que chama Geobiogás, que a Raizen participa dessa empresa, e eles estão fazendo biogás, acho que é uma das maiores plantas de biogás do mundo, a partir da torta, né, do resíduo do que é feito na produção do etanol. Tem um grupo também que tem a atuação forte ali no sul, tá? Que é o pessoal do CI Biogás, que também tem bastante atuação, principalmente no contexto mais rural, vamos dizer assim, tá? Mais agrícola ali, que também tem forte atuação, tá? Então, são movimentações que a gente já observa, tá? Inclusive, esse pessoal participou com a gente numa proposta que o CID participou junto com várias universidades, mas envolvendo a UFRJ, envolvendo o Laboratório Nacional de Computação Científica, com o Santos Dumont, a gente estava com o IARA participando também, e aí esse pessoal, tanto da GeoBio, como o pessoal da CI Biogás participou dessa proposta, então a gente já tinha coisas, por exemplo, até o processo de industrialização, né? Porque eu entro com o resíduo, mas tem todo um processo de controle, que é uma indústria, no final das contas, né? Então, a gente consegue ter já algumas grandes alternativas dentro desse cenário, tá? Pode passar, Tadeu? Michel, só queria complementar Sim. aqui. Semana passada eu tive uma reunião com a Bahia Gás, né? E se a gente lembrar, né, que o nosso país é continental, se pegar um estado como a Bahia, que é um estado com um território bastante grande, né? Eles fizeram a primeira chamada lá pública para biogás. Porque eles têm a ideia da Bahia Gás é se tornar a terceira maior distribuidora de gás do Brasil, né? E tem várias regiões da Bahia que não tem gasodutos. Então, como eles vão prover aí gás ou metano para aqueles consumidores naquelas áreas? Então, eles estão avaliando, porque em alguns casos sai caro demais construir gasodutos. Então, seria melhor você ter produção local de biogás. Então, eles estão fazendo chamadas públicas para comprar biogás, aí, ou pelo menos entender o mercado, né? Então, existe, em termos de Brasil, aí, oportunidades imensas para aplicações de biogás e que a gente, como eu falei anteriormente, tem aplicações aí bastante interessantes de inteligência artificial para otimizar o processo. Né? E como na primeira apresentação também a gente já tinha comentado que, por exemplo, o estado do Ceará ele já produz biogás, né, a partir do aterro sanitário de Fortaleza para injetar na linha de gás natural. Então, a gente já tem vários exemplos, isso aí no Brasil está crescendo bastante rápido, e inclusive com essa questão do marco do saneamento também, como o Michel comentou, que é um dos incentivos. Né? Pessoal, ainda no biogás, tem dois comentários aí no chat. O Luiz Eduardo Cajueiro mencionou que seria muito interessante, né? Seria mais interessante ainda, é fascinante, mas mais interessante ainda se tivesse, de fato, um sistema de coleta, né, de dejetos, transporte, armazenamento, separação de fertilizantes e o chorume. Né? Então, esse sistema tornaria tudo isso mais eficiente, né? Inclusive com a separação, né, de orgânicos. E a Ana, né, Chus, comentou também que o sistema, lembrou que o sistema tem que ser pressurizado. Então, mais desafio, ainda mais quando envolve gases a serem separados, né? Gases sujos. Sim, para você conseguir armazenar o gás, né? Exato. Só colocar uma questão aí que tem uma planta piloto em Caieiras, no aterro de Caieiras, que utiliza a formação do biogás para alimentação de microturbina, né? Ainda não se paga, né? Então, a operação ela não se paga ali por causa do preço da energia, mas
eles estavam tentando ali fazer uma planta piloto para ver se é possível fazer a geração em cima de aterros. E, por exemplo, na região Nordeste tem várias iniciativas pequenas, né, governamentais, para trazer gás, né, para os pequenos produtores, enfim, eles têm projetos que a gente não quis mostrar aqui, esses projetos, porque não teria tanto interesse para o CID, né, a gente trouxe mais em escala industrial, porque esse é o grande desafio mundial, né, é realmente tornar o processo ótimo, né, e comercialmente viável, porque as aplicações normalmente são individualizadas, enfim. Mas aqui no Brasil já tem várias iniciativas, por exemplo, a TIM, a própria Oi, né, tem comprado produção, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, de biogás, para produzir energia elétrica, quer dizer, ela compra de plantas que já produzem energia elétrica e compra energia elétrica que tem origem do biogás, né? Então, o Brasil realmente, até pelo agronegócio também, né? Então, tem aplicações tanto a nível social, né, para pequenos ali produtores, mas também em escala industrial. E tem umas estatísticas aí que eu não lembro o número agora, mas a capacidade de produção de biogás no Brasil, ela pode ter um impacto enorme na produção, percentualmente falando, de energia elétrica no Brasil como um todo. Pode passar, Tadeu. Isso aqui é um desafio, né, Tadeu, que a gente participou. Michel, esse desafio aí, o ano passado, a gente participou de algumas iniciativas com a Galp, né? A Galp abriu algumas chamadas e na chamada dela, ela enfatizou as energias renováveis. Então, a gente apresentou aí alguns desafios para eles, né? Esse aqui é um desafio que a gente apresentou, que a gente vai detalhar mais lá no final, que era junto com a Universidade Federal de Campina Grande, a Paraíba, eles têm lá já tem um conhecimento razoável, a universidade, com essa questão de biogás, biometano. Então, a gente sugeriu esse projeto, quer dizer, era uma pré-proposta, na realidade, né? E os desafios era otimizar as condições operacionais buscando o funcionamento ótimo do processo, porque justamente é isso que o mundo inteiro está buscando, né? É sair dessa etapa aí mais, eu diria assim, amadora, entre aspas, para entrar num processo industrial em grande escala e com rendimentos altos, né? E também confiáveis, né? Porque um processo desse ele pode ser interrompido. Então, imagina, você faz um contrato para fornecer biogás para produção de energia elétrica e por algum erro aí de operação, o processo paralisa, né? E para você recomeçar esses processos também são complexos, que você está falando a nível de bactéria, né? Quer dizer, não é uma coisa que você tem um controle total ali com um equipamento ali, você está trabalhando com seres vivos, né? Então, até a escolha de cepas ideais, enfim, quais são os micro-organismos para cada região também, isso aí vai mudar de região para região, né? Enfim, a utilização também, porque quando você tem uma planta dessa, você tem que pensar em como você vai utilizar, porque você não faria sentido, talvez, você fazer investimentos pesados para transmitir esse gás, até transportar esse gás, né? A não ser que você já tenha gasodutos próximos e consiga injetar naquele gasoduto. Mas aí também tem custo, né? Tem tanto da purificação, você tem que pressurizar esse gás para conseguir injetar na linha, né? Enfim, e os resultados esperados é basicamente essa otimização do processo, né? E também um outro ponto que a gente avaliou lá, contemplou, é essa questão de detectar precocemente possíveis instabilidades e permitir o início ou reinício do processo, né? Que se a gente falar em processos assim em grande escala, principalmente sujeito a multa, né? Se você tiver um contrato aí, isso aí é muito importante. Então, isso aí são os desafios a nível mundial, né? Ou seja, você ter essas plantas aí de biogás que sejam confiáveis, né? Do ponto de vista de operação e que sejam comercialmente viáveis. Pode passar, Tadeu. Agora é com você. Agora eu vou falar um pouco sobre o hidrogênio verde. O hidrogênio verde, né? Para assim, quem ainda não pensou um pouco sobre o que envolve todo o sistema, né? Mas basicamente a gente
parte de energias renováveis, aqui a gente está painéis solares, energia eólica, né? Usa um eletrolisador, né? Aqui esse eletrolisador, essa bateria aqui, quem está trazendo, ela está representando aqui uma energia eólica solar ou uma energia híbrida, que oriunda dessas duas fontes aí de energia, né? E você consegue usar, através do processo de eletrólise, separar aqui os átomos de hidrogênio e de oxigênio, né? E depois, eventualmente, você pode armazenar e depois decidir se vai transportar, despachar isso, vai ter algum consumo, né? Por exemplo, queimar esse gás ou transformar esse gás em amônia, por exemplo, para uso de fertilizante. Você também pode transportá-lo na forma de amônia, que é mais fácil, né? Porque um dos problemas do transporte do hidrogênio é justamente o átomo de hidrogênio é o menor átomo que existe, né? Só tem um próton e um elétron. Mas aí eu vou falar um pouco mais para frente. Bem, aqui é só uma demonstração, assim, ó, é uma figura aí que daria como seria o layout aí, né, de uma usina em escala industrial de hidrogênio. Aqui é um projeto inicial aí que provavelmente vai ser instalado lá no Ceará, né, que vai ser a maior planta aí, pelo menos nesse site dizia que seria a maior usina de hidrogênio verde do mundo, né, apesar de eu já ver outras informações semelhantes que seria na Austrália, por exemplo, enfim. Mas é uma planta grande aí, que vai consumir, por exemplo, 3,4 gigawatts de potência firme aí de energia solar e eólica, né? E vai produzir mais de 600 mil toneladas de hidrogênio verde por ano. A ideia aqui é exportar para a Europa parte dessa produção, né? Através do porto do Pecém. Mas aqui é para mostrar que, no caso do hidrogênio, você tem que ter uma fonte contínua, né, de água. Essa água tem que ser tratada, você não pode injetar qualquer água lá nos eletrolisadores, enfim, tem todo um cuidado que tem que ser feito aí para a produção desse hidrogênio. E aqui é para mostrar mais alguns detalhes, né? No caso, primeiro, né, que o hidrogênio realmente é um átomo muito pequeno, né? No caso do hidrogênio, H2 seria uma molécula, né? Dois átomos de hidrogênio juntos aí. E ele traz vários problemas, né? Por exemplo, ele ataca ligas metálicas, ataca o próprio ferro. Então, para você armazenar, tem que ter todo um cuidado, né? Você tem que revestir esses materiais com materiais especiais, né? Para que o hidrogênio não entre em contato direto com aquele metal, liga metálica. Então, armazenamento é um problema bem sério que a gente vai comentar mais um pouco adiante. Mas essa figura também é para mostrar o seguinte: no caso do hidrogênio, a gente pode armazená-lo de forma pressurizada ou liquefazer, né, o hidrogênio. Para facilitar, a gente também pode armazenar na forma de amônia, porque fica mais fácil de você armazenar, e também de transportar, né? Porque uma das ideias é, em vez de você transportar o hidrogênio da forma como ele é, você pega, dentro de um processo, você pega o nitrogênio do ar, junta com o hidrogênio e faz a amônia, né? Claro que você aí já vai gastar mais energia, né? Mas para recuperar esse, por exemplo, enviar amônia para a Europa, lá pega essa amônia e recupera o hidrogênio. O processo, assim, em termos de energia para recuperar, pelo que eu entendo, não é tão intensivo em termos de energia, né? Essa amônia também, por exemplo, o Brasil importa, né, a maior parte da amônia usada aqui no Brasil para a produção de ureia, que pode ser usada para fertilizantes. Então, assim, essa cadeia do hidrogênio é bastante rica, né? É uma cadeia já bastante conhecida, porque hidrogênio já é produzido a partir do metano, que vem principalmente do óleo e gás, né? Mas tem muitas melhorias aí tecnológicas que vão ser necessárias aí para suprir as necessidades de hidrogênio que vão ser necessárias no futuro, né? E outro grande desafio também aí nessa questão de uso do hidrogênio porque a gente sempre fala, vamos ter carro elétrico e coisa e tal, né? Mas a gente não imagina a poluição que esses grandes navios transatlânticos aí, por exemplo, trazem cargas da China para o Brasil, isso aí polui pra caramba, né? E existem muitos desses navios, né? Milhares de navios navegando aí o tempo todo pelos nossos oceanos e a quantidade de combustível que eles queimam é enorme, né?
Porque imagina quantas toneladas eles têm que transportar de uma vez. Então, é muita energia e a poluição é imensa. E a gente não fala muito nisso. Não fala muito nisso por quê? Porque é difícil substituir o que eles chamam de bunker fuel, né? Que é o combustível desses grandes navios aí. Uma das saídas seria usar amônia verde, né? A partir de energias renováveis, aí a produção de amônia como combustível para esses navios aí. Mas é um grande desafio, como também vai ser para usar para essas grandes carretas, enfim, tem vários pontos aí de atenção que a gente tem que ter em mente. Aqui, para enfatizar, seguindo aquele mesmo modelo que o Michel e o João apresentaram para a energia eólica e solar, né? Então, assim, a gente tem, em termos de custo, né? A meta para o hidrogênio, porque a gente fica falando muito em energia renovável e coisa e tal, né? Mas elas são caras, né? É igual eu estava pensando hoje sobre produtos sem agrotóxico, né? Você vê que você vai no supermercado, a parte de produtos sem agrotóxico é bem pequeno. Por quê? Porque o consumidor não quer pagar mais. Então, assim, de uma forma geral, tem que ser feito um esforço enorme para hidrogênio verde, por exemplo, ser viável comercialmente, porque senão alguém vai ter que pagar a conta, né? Então, por enquanto, só para vocês terem uma ideia, o custo do hidrogênio verde no Brasil é de $5,15 por quilo. Para ele ser viável, ele tem que chegar em torno de $2 por quilo. E esses aqui são dados do Departamento de Energia americano, né, que até 2030 a meta deles é chegar a $1 por quilo. E em 2025, $2 por quilo. Mas eu vou mostrar depois um gráfico que contradiz um pouco isso daí, né? Em termos de transporte, já falei um pouco, né, até pelo tamanho da própria molécula de hidrogênio, é muito pequena, enfim. Tem que se encontrar formas de reduzir o custo do transporte, usando a amônia ou transportando em forma de hidrogênio mesmo. Esse hidrogênio também ele pode ser combinado com gás natural, né, e ser utilizado dentro de como você supre gás natural de uma forma geral, mas tem uma percentagem máxima que você pode usar, até por questão da corrosão que ele pode trazer, e também para não afetar aí até os equipamentos que já estão calibrados para usar aí esse gás natural, né? Mas você também pode injetar nessas linhas aí de gás natural dentro de uma determinada percentagem. Eu não lembro exatamente, mas eu acredito que deve estar em torno de 15%, por aí, não é muito não, tá? E também tem, em termos de transporte, tem um desafio, né, que depois eu vou comentar de forma melhor, mas são as decisões, né, de como a opção de produção e entrega. Então, se você vai armazenar localmente, a tua capacidade de local vai, de certa forma, limitar a tua produção para não acontecer isso, você vai ter que despachar. Então, tem uma série de decisões dentro desse contexto do hidrogênio verde que é muito interessante para o uso de inteligência artificial, devido à complexidade aí do número de variáveis, né? E como essas variáveis têm que ser tratadas para se tomar decisões. No caso das células de combustível também, existem metas aí até de durabilidade, né? Redução de custo também, de desempenho, né? Então, por exemplo, em termos de durabilidade, para ser comercialmente viável, né? Elas têm que durar, aí, por exemplo, no caso de veículos leves, até 8.000 horas, né? No caso de caminhões pesados, enfim, 30.000 horas e assim por diante. Existem vários desafios aí que a gente vê que são bem grandes dentro do nitrogênio, desse hidrogênio verde, né? Aqui é só para mostrar ó, que tem se a gente for estudar essas energias renováveis, a gente vê que tem vários controvérsias, né? Existem vários conflitos de informações, de conclusões. Então, a gente vê que o mundo ainda está meio, assim, não tem muita certeza. Então, tem muitas coisas aí que é mais no achismo mesmo, né? Claro, baseado no passado, mas tem muito tiro no escuro aí. E a gente vê aqui claramente, aqui é outra fonte, por exemplo, em termos de produção de hidrogênio, a gente vê, por exemplo, energia solar aqui. Em 2030, não vai ser $1 por quilo, vai ser o que aqui? 2,8 talvez. Então, assim, tem muita controvérsia nessas informações à medida que a gente vai estudando, né? Aqui, para completar aqui os desafios, a questão do armazenamento, né, que eu não vou comentar mais, que já tinha antecipado, né? E
E aqui é a parte mais legal aqui para o CID, que é essa parte de integração do sistema, né? Porque quando você integra o sistema, você coloca todas as variáveis ali que você tem, que vêm das energias renováveis, como eólica, solar, acrescenta isso dentro de um contexto de negócio. Então, fica um cenário muito legal para data science, para inteligência artificial, em termos de otimização, usando machine learning, por exemplo. Então, aqui é um cenário... inclusive, tem um projeto que a gente propôs dentro desse cenário aí para a Galp no ano passado, né? E aqui é o que eu falei, mas de uma forma mais detalhada, né? Então, por exemplo, fazer projetos para ajudar, né, nessa parte de decisão em relação à venda, demanda do mercado, variabilidade de produção e possibilidade de armazenamento. Então, se você colocar todas essas variáveis juntas aqui, o que implica? Você está colocando variáveis técnicas, você está colocando variáveis macroeconômicas, você está colocando variáveis sobre as condições atmosféricas. Então, assim, é uma gama de informações de complexidade absurda. E é um cenário, assim, incrível para aplicação de inteligência artificial. Bem, agora a gente vai para aplicações aqui dentro dos nossos pilares tecnológicos, né? A gente está indo para a parte final da apresentação. E o Michel vai apresentar aí a parte de energia eólica. Michel, por favor. Aqui a ideia é dar uma visão geral, tá, pessoal? A gente já veio citando dentro da apresentação possibilidades de uso e aplicações das tecnologias que o CID atua, tá? Então, no contexto de eólica, entra muito forte a parte de inteligência artificial, então a gente viu trabalhos que envolvem visão computacional, data science, muito forte nessa questão, a questão de, eventualmente, processamento de sinal. Então, isso aqui abre espaço para todo esse tipo de trabalho, tá? Entra também a parte de segurança, inclusive, a agência americana, ela tem um trabalho específico, né? Algumas diretrizes envolvendo segurança cibernética nesse contexto, que vai desde questões atreladas a acesso, a questões de pen test e tudo mais. Em seguida ali vai ter a gente apresenta uma noção, mas é muito mais para vocês ficarem com esse material como referência, como já foi dito, para que vocês possam atuar, tá? Então, aqui depois, acho que dá para vocês entrar no detalhe do que a gente está falando, questão de otimização, estudo de impacto ambiental, automação e otimização de operações, e aí vai, tá? Pode passar, Tadeu? Pode complementar. Reforçar aqui que a gente esqueceu de falar, mas todos os slides, a gente está mantendo aqui esses links aqui, onde vocês podem buscar as informações originais aí, né? Então, essa documentação, acho que a gente tentou fazer para realmente ajudar aí nessa parte de revisão bibliográfica, enfim. A gente colocou todos os links. Aqui tem um pouco vários estudos aí, tá, gente? Então, de aplicação, esse primeiro, ele é bem importante porque ele traz toda uma parte de revisão, então é uma base que vocês podem utilizar para consultar o que foi feito dentro de inteligência artificial. É lógico que tem outros trabalhos que surgiram aí, tá? Então, muito a questão de suporte à tomada de decisão, a questão de visão computacional, que é esse segundo trabalho, pode passar. Aqui também a questão muito de machine learning, inteligência artificial, modelos de regressão, pode passar. Fique à vontade aí também, tá? Os dois, o João e o Tadeu aí para eventualmente complementar, mas é um conjunto de referências para que vocês possam utilizar como base, tá bom? Acho que pode passar, Tadeu. Michel, só para ressaltar, é aquele primeiro trabalho que o Michel comentou, né? De revisão, a maioria desses trabalhos aqui fazem parte da revisão bibliográfica daquele trabalho. Por isso, aquele trabalho lá, para quem for trabalhar com energia eólica, ou mesmo com energia solar, porque, de certa forma, a gente viu que tem analogias aí entre os problemas e coisa e tal, né? É interessante aquele trabalho, porque, além de ele trazer toda essa revisão bibliográfica, ele indica aí, né, ele faz comentários de comparações, de técnicas, enfim. Ele é bastante rico, seria um ponto inicial aí para quem tiver interesse em eólica ou solar. Pode passar.
Aqui é o que eu tinha comentado, o roadmap da parte de cibersegurança, tá? Material de cibersegurança não é trivial você encontrar, então é uma boa, acho que, referência aí para quem vai atuar dentro desse contexto, tá? Tem bastante coisa interessante dentro desse material aí. Próximo. Beleza. Pode. João, por favor. Não vou me estender muito, até pelo horário, mas até puxando o que o Michel tinha comentado, que o Tadeu também, os desafios da parte de solar, eles são muito similares à parte eólica, né? Então, como a gente falou durante a apresentação, você tem muito uso de inteligência artificial e a parte de data science para tentar buscar otimizações, né, dos modos de produção, otimização da produção de prosumer e também a questão de você poder fazer a previsão, né, de geração, comercialização, precificação. Então, tem um campo muito amplo hoje para isso, né? Como agora, tanto a eólica como solar, eles entram na precificação de energia aqui no Brasil desde o começo do ano, e isso é um terreno muito fértil para ser explorado, né? Você tem a parte também de manutenção, que é o que as grandes empresas buscam hoje, né? Principalmente para conseguir deixar as usinas mais disponíveis. E outra parte que é sensível também é a orquestração das fontes, né? Então, é você conseguir fazer a orquestração das fontes que são intermitentes, então, seja solar, eólica, até armazenamento, para ter ali, buscar uma energia flat na entrega. Pode passar, Tadeu. A única coisa que eu vou puxar um pouco mais aqui também nessa parte de cibersegurança, até que é um contexto bem mais amplo do que é o solar em si, mas é que como a gente tem um aumento da geração distribuída, né, principalmente por causa dos painéis fotovoltaicos, isso abre um caminho grande para a área de cibersegurança. Então, além de você ter mais smart meters no mercado, você ter tudo isso distribuído por um longo espaço ali geográfico, a entrada de vários clientes, você aumenta aí os pontos de vulnerabilidade e hoje, por isso que hoje o setor elétrico, ele está buscando muitas soluções na parte de cibersegurança por essa fragilidade que ela é acrescentada no sistema, né? E como você depende muito da troca de dados também, e isso vai se intensificar no futuro, é outra área aí que tem possibilidades e o setor esse ano tem mostrado assim que é um foco grande para o futuro. Pode passar, Tadeu. Aí a gente também trouxe algumas referências, né, sobre a aplicação, principalmente de inteligência artificial, e pelo que tem sido feito no Departamento de Energia dos Estados Unidos. Né? Esse é um grupo de estudos que hoje a gente tem lá. O escritório ele tem algumas linhas de pesquisa. Pode passar, Tadeu. E aqui no material vocês podem olhar, tem algumas linhas que a gente destacou, mas em especial essa que é a aplicação de inteligência artificial, né, e machine learning na parte de energia solar. Como eu falei, é uma área interessante, até por essa questão de otimização e intermitência, né, então tem muita abertura para novas pesquisas, né. Isso tem sido feito lá fora, como aqui no Brasil também. Pode passar, Tadeu. Então, um desses exemplos, né, esses segmentos que são tratados hoje são a questão de performance dos módulos, performance de plantas, predição também da energia ali, de radiação, né, tanto input como output, então, tanto de radiação como energia que eu consigo entregar de acordo com a minha performance naquele dia, e simulações também das redes, né? Como eu disse, hoje você tem vários pontos ali dispersos fazendo entrega, então você tem que simular a rede até por questões tanto de entrega como de segurança, né? No sentido de você conseguir ter uma rede protegida e que ela não caia ali ou desarme a proteção de acordo com a entrada ali da geração. Pode passar, Tadeu. Aí esse é um exemplo de projeto aprovado lá nos Estados Unidos, né? Que está aí na faixa de 1.130.000, né, para a otimização dessa questão de manutenção preditiva. E isso é um grande chamariz hoje para as empresas, né? É o que elas buscam, porque isso se traduz em disponibilidade, ou seja, em lucro
das aplicações. Pode passar, Tadeu. Só que, ao mesmo tempo, a gente às vezes tem que olhar para o mercado e ver o que já está sendo feito. Esse é um exemplo dos Estados Unidos, onde já existem empresas trabalhando nessa questão de predição ao longo do dia, no próximo dia, próximos minutos, porque isso auxilia tanto quem está fazendo a geração como quem está comercializando energia. Pode passar, Tadeu. E aqui a gente trouxe alguns exemplos, né? Eu não vou destacar aqui ponto a ponto, mas depois vocês podem acessar aqui para ter uma ideia, né, do que essa empresa faz, por exemplo, do que já tem sido levado ao mercado e que aqui no Brasil muitas vezes você ainda não tem, né? Então são exemplos interessantes para poder dar uma ideia aí do futuro. Pode passar, Tadeu. Contigo. Esse projeto aqui é a continuação daquele que eu tinha comentado antes, né? Então, esse aqui foi uma proposta, além de uma pré-proposta real que a gente submeteu para a Galp o ano passado, junto com a Universidade Federal de Campina Grande. Então, aqui eu não vou comentar muito, que eu já tinha comentado anteriormente. Aqui tem um objetivo, os resultados, mas basicamente o que a gente já tinha comentado anteriormente. E aqui é um artigo sensacional que eu encontrei, foi o que me ajudou também a conceber a ideia para esse projeto, para essa pré-proposta, né? Quem for trabalhar nessa área ou quem tiver acesso, esse artigo aqui é muito bacana, ele é bem completo, bem detalhado e é bem didático também. Então, ele, por exemplo, me ajudou bastante até entender um pouco do processo. Para quem é relativamente leigo no assunto, ele tem uma riqueza de detalhes bastante grande. E, obviamente, ele faz todo um levantamento aí das tecnologias que já foram usadas anteriormente, várias metodologias envolvendo inteligência artificial, né? Até chegar na parte de machine learning, mas ele avalia outras técnicas aí de inteligência artificial utilizadas ao longo do tempo para tentar otimizar plantas de biogás. E aqui, para a gente concluir a nossa apresentação, eu vou, na parte de hidrogênio verde, eu vou falar sobre dois projetos também, aliás, duas pré-propostas também que a gente submeteu para a Galp o ano passado. Essa daqui é pegando aquele contexto de maior complexidade, onde você tem o sistema todo integrado. E então a gente simplificou aqui porque a gente não teria condições, por exemplo, de avaliar contextos macroeconômicos e coisa e tal. Seria algo mais simples, eu diria assim, mas teria um grau de dificuldade grande aqui, porque a gente ia fazer modelagem atmosférica. Essa avaliação técnica econômica da produção de hidrogênio verde, ela seria mais centralizada ali mais para o Nordeste, porque a ideia era a gente escolher aqui uma planta, né, que fosse instalada no Nordeste, mas com esse estudo definir o melhor local, né, em qual estado seria melhor. Mas era uma versão simplificada do que poderia ser um sistema aí mais sofisticado, de grande alcance mesmo, né, usando aí variáveis de várias fontes, né. Então a gente tentou aqui propor um modelo, eu diria assim, intermediário, né. E, por último, aqui foi um modelo que a gente propôs junto com a Unesp. Esse modelo aqui, a Unesp, eles têm um laboratório lá de hidrogênio verde, não está ainda em funcionamento, porque eles precisam de recursos para concluir a parte de instrumentação, mas eles já têm lá o eletrolisador, tem os tanques para armazenamento, eles têm pequenos geradores de energia eólica, e também placas solares. Então, a ideia é reproduzir um sistema em laboratório, né, que represente o que seria aí na vida real. E também eles têm simulação de consumo, né, tem uma carga lá que poderia ser usado. Então, a ideia era, com esse projeto, terminar a parte de instrumentação e avaliar o sistema como um todo, né, buscando aí parâmetros ótimos de funcionamento que poderiam ser depois levados para uma escala maior. E com isso a gente conclui aí a nossa apresentação. Obrigado, pessoal.
Bom, a gente vai divulgar todo o material no final, né? As referências são excelentes. Eu acho que vai ajudar bastante na elaboração das ideias, né? Das propostas. Tá? Vou abrir o espaço para perguntas. Aparentemente no chat tem bastante comentários, mas acho que não tem nenhuma pergunta específica. Pessoal, fique à vontade para colocar as questões diretamente, por favor. Bom, eu acho que eu queria comentar, tipo assim, a gente fica disponível, tá? A gente colocou uma parte do material aqui. Existindo alguma dúvida, algum questionamento, só procurar a gente está aí. A ideia é que a gente consiga avançar e evoluir esse tema dentro do CID, tá? Então, acho que são os primeiros passos nesse sentido. A gente vinha trabalhando em contexto comercial de inteligência de mercado, mas eventualmente agora a gente começa a ampliar isso para o CID e mostrar eventualmente o que está sendo colocado como estratégia e como desejo, tá? É um ponto inicial, são iniciativas pensando longo prazo, tá? Mas a gente precisa mexer nesse tema o quanto antes para a gente não ficar fora do contexto, tá bom? É isso aí, da minha parte, acho que é isso. valeu, pessoal. Bom, esse canal aqui continua aberto, né? Contate diretamente aí os apresentadores ou nós de inovação, tá? Estou à disposição, tá? Então, pessoal, um bom dia para todos aí, uma boa sexta-feira a todos. Valeu, Obrigado. pessoal. Obrigado. Valeu, gente. Bom dia aí. Até